Olá, Cozinha Arte! Queria avisar vocês que o pãozinho já acabou, mas eu não podia deixar de vir aqui no canal para contar para vocês essa receitinha tão maravilhosa. A gente tá bem viciadinho assim de fazer um pãozinho defumado pro final de semana, seja para acompanhar um hambúrguer, seja para tomar um cafezinho da manhã com tofu piri, com legumes. Enfim, do jeito que você quiser, você pode fazer essa receitinha, fica incrível. E sabe quando sobra um restinho lá de mandioquinha, de batata doce na geladeira? Então você pode aproveitar tudo isso para fazer um pãozinho delicioso para sua família e que fique super quentinho. Se você já curtiu essa ideia, não se esquece de dar um joinha aí nesse vídeo antes mesmo de saber essa receita, de aprender ela, e também se inscrever no canal se você não é inscrito. Também ativar esse sininho e receber sempre as notificações daqui de algum vídeo novo toda quinta-feira. Vamos lá curtir essa receita. Bom, como eu disse anteriormente, se você tem algo que se transforme num purezinho, você consegue fazer esse pãozinho. A gente escolheu a mandioquinha porque é um dos tubérculos super nutritivos e que a gente gosta aqui em casa. Então você pode também fazer com outros que você preferir. Batata baroa, batata doce, cenoura, tudo que se transforma em purê dá para fazer essa receita. Bom, bora lá então, a gente vai precisar de uma xícara de purê, no caso aqui é o de mandioquinha, mas você escolhe da sua preferência. Aí a gente vai acrescentar uma colher de sopa de sal e 2 colheres de sopa de açúcar. A mandioquinha ela já é mais adocicada, então se você quiser diminuir esse açúcar, também tá ok, mas ficou muito bom o sabor. Próxima coisa que a gente vai colocar é o fermento biológico seco, que é aquele fermento que a gente faz pão, pizza, qualquer tipo de massa. Então a gente vai colocar também uma colher de sopa cheia desse fermento biológico. E não, você não vai precisar preparar ele antes, a gente vai acrescentar tudo junto. É muito rápida essa receita e muito gostosa de fazer. Agora a gente vai acrescentar meia xícara de azeite de oliva e você pode também substituir por outro óleo vegetal que você prefira, mas eu acho que dá um saborzinho muito bom quando a gente está tratando de um pão salgado, né, de uma massa salgada. Eu gosto muito do azeite, mas fique à vontade para colocar um óleo de coco, de gergelim, o que você preferir. A gente também vai colocar a mesma quantidade de água. A água tem que ser em temperatura ambiente e ela tem que estar filtrada. Não pegue água da torneira, tá bom? Porque vai auxiliar no preparo do fermento. E vem a parte dos temperinhos. Eu coloquei tudo que eu gosto. Eu coloquei orégano, coloquei também páprica defumada, que é o grande must desse pãozinho, porque eu gosto desse sabor defumado, ainda mais para fazer com hambúrguer. E agora vem a vez da farinha. A farinha a gente vai de olho, mas basicamente você vai utilizar de 2 a 3 xícaras de farinha. Você pode fazer misturado, então fazer uma xícara de farinha de trigo branca e outra xícara de farinha de trigo integral. Você pode acrescentar um outro mix de farinha que você tenha na sua casa sem glúten. O problema da farinha de sem glúten eu ainda não testei, então eu não sei se ele fica quebradiço, porque geralmente a gente tem que umedecer mais a massa quando a gente está tratando de uma farinha sem glúten. Então aqui eu fiz com farinha de trigo branca mesmo, tá? Mas você pode se aventurar e criar, porque cozinha é criação. Você vai acrescentando aos poucos e vai mexendo para que você veja como é que essa farinha reage e como que a massa vai incorporando. Você tem que deixar uma massa úmida, ou seja, não tão seca, mas também você tem que deixar uma massa que seja modelável. Então você vai atingindo esse ponto e vai sovando, tá bom? O ideal é que você sove em torno de uns 10 minutos, mas se você achar que antes ela já está preparada, sucesso para já colocar ela para descansar. A gente vai colocar nossa massa para descansar durante 30 minutos. Então tampa ela aí com um paninho, coloca dentro de um forno que é bem mais fechadinho de luminosidade ou dentro de um armário e deixe num lugar mais quentinho. Se você quiser aquecer um pouquinho o seu forno e colocar, sucesso. Se não, se o seu clima aí tiver um pouquinho quente, então já é sensacional. Aqui tava meio frio, então eu aqueci um pouquinho o forno e depois eu coloquei para descansar.
Passados esses 30 minutos, a gente vai dividir as bolinhas. E aí, o tamanho das bolinhas é o tamanho do pão que você vai querer. Aqui a gente fez em menores espessuras, porque a gente curte utilizar esses pãezinhos para café da manhã também. Então a gente gosta de comer um pouquinho menos e aí eu faço menorzinho, mas fique super à vontade também para você decidir o quanto, tá bom? Eu coloquei numa assadeira untada com azeite e farinha, mas você pode também assar numa assadeira de silicone se você preferir. Coloquei no forno durante 30 minutos em forno a 180 graus. Não pode estar muito quente esse forno, ou seja, você não pode passar muito de 180, porque senão você vai queimar a bordinha, né, do pão e não vai assar dentro. Então o ideal é que ele tenha o processo de cozimento para que ele asse bem e fique bem fofinho. E dosando o seu forno, cada um conhece o seu forno como é. Eu deixei ele pré-aquecendo durante 20 minutos e depois é que eu coloquei as minhas bolinhas lá para assar. E deixei 30 minutos assando nesse forno a 180 e ficou muito incrível, porque ele fica fofinho, gente, muito bom. E ficou laranja, bem laranja por conta da páprica defumada e esse gostinho, esse cheirinho da casa inteira ficou incrível. Então super, super vale a pena fazer esse pãozinho que é muito rápido. Em torno de 1h10 você consegue fazer essa receita tranquilamente e servir um pãozinho quentinho e saboroso para sua família ou para você mesma, tá bom? Aqui a gente resolveu fazer à noite, então a gente preparou com um delicioso hambúrguer, que é da Fazenda Futuro, que eu amo muito. Já lembrando que este não é um publi, então é só pra você saber mesmo que eu curto, o Thiago também curte aqui em casa, e aí a gente fez uns hamburguinhos pra comer no sábado à noite. Espero que você tenha curtido essa receita, espero que você faça na sua casa, e se você fizer, me conta aí o que você achou dessa receitinha, tá bom? E já me deixa aí nos comentários o que você gostaria de ver para os próximos vídeos e eu vou preparando aqui com muito amor, com muito carinho para dividir com vocês. É isso aí, até breve!